Nós temos uma viga, ela também sobre dois apoios, o apoio A e o apoio B. Temos várias cargas atuando sobre essa minha viga, cargas concentradas horizontais, cargas concentradas verticais e cargas distribuídas. Então, eu não tenho, atuando sobre essa viga, nenhuma carga momento, não apareceu, até porque quando tem a identificação da carga momento, ela vem representando um círculozinho de giro, dizendo que é uma carga momento. E aqui elas estão todas retas, ou seja, ou é vertical ou é horizontal, ou é carga distribuída, como se apresenta aqui, olha, nesse trecho. Entre C e D, eu tenho uma carga concentrada, ou distribuída. Entre C e D, eu tenho uma carga distribuída. E aplicada em C, uma carga de 3 kN, aplicada em D, duas cargas concentradas, uma vertical de 3 kN, uma horizontal de 5 kN, aplicado em E, uma carga vertical de 4 kN, aplicada em B, prestem atenção, tanto no apoio A como no apoio B. No apoio A, por ele ser um apoio do primeiro gênero, ele me dá duas reações, uma horizontal e uma vertical, HA e VA. Só que existe, além dessas reações do próprio apoio, existe uma carga externa que está sendo aplicada, de 8,6 kN. Então, esta carga tem que ser considerada também. Ela não é reação, tá? Não é reação. Se a carga já vier lá aparecendo naqueles apoios, não significa dizer que é reação. A reação é o que você vai determinar. Então, ela não apareceu a reação, você ainda vai descobrir. Se existe uma carga, então é porque tem a carga realmente externa aplicada. A não ser que no problema ele já diga esta carga que está lá no apoio, ou A ou B, já é carga de reação. Então ele vai pedir para você fazer outra coisa e não mais calcular essa reação, tá? Mas isso aí é um assunto mais na frente. No momento, o nosso só é cálculo de reação. Então, não estou dando as reações nos apoios. Pode ter carga aplicada no apoio, mas não são as reações. As reações vão ter que ser determinadas. Aí preste atenção. Eu tenho a minha viga aqui representada, olha, através de uma linha horizontal que começa em A e termina em B, e nos pontos onde estão acontecendo as minhas cargas concentradas ou início e fim de carga distribuída, eu também nomeei estes pontos. E estes pontos nada mais são do que as minhas seções transversais. E o que são essas seções transversais? Então, tem aqui embaixo dessa minha viga, aqui esse desenho aqui de baixo, olha, tá vendo? Uma viga desenhada, tá aqui esta minha viga, e em A é uma seção transversal A. O ponto C é uma seção transversal, que eu chamo de C, e assim por diante. Estas seções que estão aqui nomeadas, B, E, D, A, C, são seções importantes, porque é onde está acontecendo o meu carregamento. Então, essas seções, elas têm que ser identificadas. No momento, no momento inicial, a gente não estava identificando, porque a gente tinha um outro interesse. Qual era o interesse? Calcular as reações, só. Só que à medida que o assunto vai avançando e a gente vai se aprofundando no entendimento dessas cargas sobre esta minha viga, eu também preciso ampliar alguns conceitos que são dados ou que precisam ser dados, porque estes conceitos eles vão dar suporte para o entendimento do assunto seguinte. Então, agora, nas nossas vigas, sempre que tiver carga, a gente vai nomear aquela seção. Como é que você faz? Como é que você faz essa nomeação? Como é que você nomeia essas seções? Fica a critério de cada um. Mas a gente poderia adotar um critério único, porque aí todos adotam o mesmo critério, e na hora da correção da prova, isto facilita muito, tanto para mim como para o gabarito que eu for mandar para vocês. Por exemplo, sempre os apoios eu vou chamar o primeiro que eu encontrar na extremidade esquerda de A, o outro será B.
Aí depois eu saio andando pela minha viga e teve uma carga, aí eu vou continuando com letras do alfabeto. C, D, E e assim por diante. Como terminou aqui, então só A, B, C, D e E. Lembrando que A e B eu deixo por meus apoios. Ok? Pronto. Então, agora, qual é a diferença que eu tenho em termos de surgimento de algo diferente que a gente ainda não tinha visto? Apareceu uma carga distribuída. Mas não tem nada fora do comum ou fora do nosso entendimento que dificulte a gente calcular essas reações, porque o procedimento vai ser o mesmo. Vou sempre aplicar as 3 equações de equilíbrio. Pegar todo mundo que está na horizontal, somar e igualar a zero, todo mundo que está na vertical, somar e igualar a zero, e depois aplicar o momento. Aí... Professor, Oi? esse 5kN aí, essa seta, tá querendo dizer que é uma força horizontal, é? Qual, minha querida? Então vamos resolver? Bom, então quando você tem a resolução de reações que você se depara com uma carga distribuída, que é transformar momentaneamente, só para este cálculo, esta minha carga distribuída numa carga concentrada. Por que isso? Porque quando eu for somar as minhas cargas verticais, se vocês prestarem atenção, as cargas verticais, todas as unidades delas são em quilonewton. Quilonewton, quilonewton, quilonewton. As minhas reações também vão ser em quilonewton, porque são cargas concentradas. E tem que ser uma unidade de força só. Só que quando chega aqui, olha, numa carga distribuída, a unidade dela é diferente. Uma é só quilonewton, a outra é quilonewton barra metro. Claro que sim, são diferentes, porque uma tem um conceito de estar ali concentrada e a outra tem outro conceito para demonstrar que está distribuído. A cada metro tem um valor ali de uma carga acontecendo. Então, eu vou ter que transformar, tá, esta minha carga distribuída numa carga concentrada. Como é que eu faço essa transformação? Nós vamos pegar a área deste meu retângulo. A base é 2, desculpe, a base é 4, que é onde ela está distribuída, olha. Ela está distribuída onde? De C até D, concordam? Então, qual é a base dela? É aqui, 4. E qual seria esta altura? Esta altura aqui é equivalente ao valor do meu carregamento distribuído, 2. Então, eu transformando esta minha carga distribuída numa carga equivalente concentrada, ó, eu peguei isso aqui, tudo, e transformei numa carga concentrada. E ela vai estar concentrada exatamente no meio do vão de onde ela está distribuída. Se ela está distribuída em um vão de 4 metros, a minha carga concentrada equivalente vai estar exatamente na metade desse vão. E qual é a carga concentrada equivalente dessa carga distribuída? É um retângulo. 4 vezes 2, a área deste retângulo. Ou seja, é o valor do comprimento onde ela está distribuída pelo valor da carga distribuída. 4 vezes 2, 8. Então, presta atenção. Eu tinha aqui, esta unidade primeira era metro, 4, e esta unidade aqui de 2 era quilonewton barra metro. No que eu corto esse metro com esse metro, aí a unidade que eu encontro aqui é quilonewton. Então, pronto. Agora sim, quando eu fizer o somatório das forças verticais, eu vou poder somar todo mundo sem me preocupar. Não esqueça que você só soma banana com banana, laranja com laranja. Então, se eu quiser somar forças, elas têm que estar na mesma unidade. Então, isto é um artifício que eu faço de transformar, eu não, qualquer pessoa que for resolver,
E a metodologia é essa, de somar forças verticais. Quando ela for concentrada, eu tenho que transformar ela numa, quando ela for distribuída, desculpe, eu tenho que transformar ela numa concentrada. Então, olha, vou pegar todo mundo que está na horizontal, somar e igualar a zero. Então, a primeira coisa que eu tenho é esta equação aqui, ó, de somatório de todas as forças não horizontais. Quando eu somar, tem que ser igual a zero. Então, eu vou lá e boto igual a zero. Só que para eu somar essas forças que estão na horizontais, eu tenho que dizer, eu tenho que estimar um sentido positivo para ela. Porque eu vou encontrar forças apontando para a direita e forças apontando para a esquerda. Não é que exista força negativa ou força positiva. O que a gente tem como força positiva ou força negativa é apenas uma indicação de sentido. Então, as que tiverem com sentido para a direita serão forças positivas. As que tiverem com sentido para a esquerda serão forças negativas. Direita positivo, esquerda negativo. Isso aí me ajuda a fazer este somatório de forças. E ao final eu vou encontrar uma força resultante. Ou seja, eu tenho que saber esse sentido para eu poder somar. Então, isto aqui é uma convenção, eu estou convencionando que as forças para a direita serão positivas. Então, eu começo a andar sobre a minha viga até a outra extremidade e as forças horizontais que forem aparecendo nesta minha caminhada sobre a minha viga, eu vou fazendo a computação delas e depois igualar a zero. Então, eu saí de A. De cara aqui em A, olha, eu já tenho um HA e já tenho 8,6. Ambas as forças estão apontando para a minha direita, HA e 8,6. Então, elas entram como positivas, porque eu estimei ou convencionei como positivo. Aí eu continuo andando, quando cheguei em D, na minha seção transversal D, aí eu encontrei mais uma força horizontal. Está apontando para onde? Para a minha esquerda. Então ela entra como negativo. Continuo andando, cheguei até a seção B. Quando eu chego em B, tem uma força horizontal aplicada aqui de menos 12, por conta do sentido, tá? Então, quando eu faço esse somatório igual a zero, aí eu consigo determinar quem é o meu HA. O meu HA vai ser igual a 8,4 kN. Então, esta primeira equação, somatório das forças horizontais igual a zero, consigo determinar a minha incógnita HA, que é uma reação proveniente do tipo de apoio que existe lá na seção A. Este apoio na seção A é um apoio do segundo gênero e ele me dá duas reações, uma horizontal e uma vertical. Na aplicação da primeira equação, eu já consegui determinar uma dessas incógnitas, ou uma dessas reações que foi HA. Pois bem, feito isso, aí eu vou agora partir para a minha segunda equação de equilíbrio. Aí, pela ordem do que a gente vinha vendo, era somatório das forças horizontais igual a zero, somatório das forças verticais igual a zero e somatório do momento igual a zero. Acontece que, se eu aplicar o somatório das forças verticais igual a zero agora, neste momento, eu vou ficar com duas incógnitas, VA e VB, porque eu ainda não sei quem é VA e VB, elas são forças verticais, vão entrar neste somatório e no final eu vou ficar com aquela equaçãozinha, VA mais VB igual a tanto. Não vou saber nem quanto é VA, nem quanto é VB, porque eu ainda vou ter que resolver a outra equação, a terceira, que é o somatório dos momentos em algum desses apoios igual a zero. Então, para que a gente não fique neste vai e vem, nós vamos agora, a partir de agora, nos habituar a segunda equação que nós vamos aplicar já será a de somatório de momentos. E a gente deixa o somatório das forças verticais por último, porque aí ele vai sair facilmente. Então, vou aplicar o somatório de momento em A, diretamente aqui na minha seção A.
É a minha terceira equação de equilíbrio, não tem problema a ordem de aplicação delas. Elas são 3 equações de equilíbrio. Eu posso aplicar primeiro a terceira, depois a segunda, depois a primeira, tanto faz. Na verdade, não existe uma ordem de dizer, não, você primeiro faz essa, depois essa outra. Porque elas são as 3 equações e elas são válidas e você pode aplicá-las independente de qualquer ordem que tenha entre elas. Só que a metodologia que você encontra é sempre essa, apresentando primeiro as horizontais somando igualando a zero, depois as verticais somando igual a zero, e por último, o somatório de momento igual a zero. A literatura técnica você vai encontrar sempre nessa ordenzinha aí. Mas na hora de resolver, você vai pelo lado mais prático. E o lado mais prático diz, quando for aplicar as equações, a horizontal você pode aplicar primeiro, mas em seguida aplica essa de momento, porque você já determina automaticamente uma das reações verticais. E quando você for para a terceira equação, sendo a de somatório das forças verticais, você não precisa fazer aquele volta para resolver uma equação que ficou lá atrás incompleta. Incompleta não, indeterminada. Então, vou aplicar aqui o somatório de momento em A. Me fixei em A e vou analisar todas as forças que estão atuando nesta minha viga e que provocam momento em A. VA não provoca momento em A, logo não vai aparecer nesse somatório. 8.6 não aparece em A. E HA também não aparece, não provoca momento em A. Não aparece, eu estou querendo dizer que não provoca momento. Então, vou analisar a próxima força aqui que eu encontro em C. Olha, em C, eu encontrei uma força vertical. Ela provoca momento em relação ao ponto A. O valor da força é 3 vezes a distância, 1. Tendência de giro. Tendência de giro, sentido horário. Sentido horário positivo. Então, está aqui, mais 3 vezes 1. Beleza. E não esqueça que esta minha força aqui, distribuída, eu transformei ela no equivalente de 8 kN, que foi 4, o valor da base, vezes o valor da carga, que é 2, como se fosse a altura. Então, ela está em kN. 4 vezes 2, deu 8. E a unidade é kN. kN. Esta minha força aqui, ela está representando esta minha carga distribuída, tá? E a aplicação dela, ela está aqui, ó, exatamente a 2 metros, porque ela está na metade desse trecho aqui. De 4, ela está exatamente na metade. Então, a minha próxima força é 2 vezes 4, que deu 8, olha. Ou seja, esta primeira conta aqui, que vocês estão vendo, foi exatamente aquela conta que a gente fez inicialmente, que foi transformar a minha carga distribuída numa carga concentrada. E qual é a distância? Depois vezes a distância. A distância é a distância dessa minha força até o ponto considerado. Qual é o ponto considerado? A. Que distância é essa? 1 mais 2, 3. 3 metros. Não esqueça que ela está aplicada aqui no meio desse vão, que é 2 metros, mas a distância dessa minha força agora concentrada até o ponto A são 3 metros. Então está aqui considerado força vezes distância. E a tendência de giro dela também no sentido horário. Então, positivo. Próxima força, de 3 kN. A distância até o ponto considerado, até A. 4 mais 1, 5. 3 vezes 5. Tendência de giro dessa minha força, sentido horário. Aí eu tenho essa daqui, olha, de 5 kN. Essa de 5 kN, ela não provoca momento. Ela tem força, ela tem uma distância lá, mas ela não tem a tendência de giro. A gente viu que só vão provocar momentos as forças que estiverem perpendicular a esse eixo longitudinal da minha viga. Perpendicular. E essa daqui não está perpendicular. Está paralela ao eixo longitudinal da minha viga. A linha de ação dela passa pelo ponto A. Então não provoca momento porque não tem a tendência de giro. Então eu vou para a minha próxima força, de 4 kN, está perpendicular ao eixo longitudinal da minha viga. Beleza, provoca momento. Força vezes distância. Força é 4, a distância é a distância de onde ela está aplicada até o ponto considerado.
que dá 7 metros, 4 vezes 7. Ela é positiva porque a tendência de giro aqui é no sentido também horário. E por último eu tenho o VB, que é a única que vai provocar momento, porque também está perpendicular ao eixo longitudinal da minha viga. Essa de 12 kN não provoca momento, mas VB provoca. E VB, a tendência de giro é o quê? Anti-horário. Então ele vem com valor negativo. Menos o valor da força, VB, que eu não conheço, e a distância até o ponto considerado, ou seja, 8 metros. Feito isso, eu vou somar todo mundo e igualar a zero. E resolvo normalmente esta minha equação. VB eu passei para o outro lado, que era o que me interessava, então ele foi como positivo para o outro lado, e fui resolvendo e depois eu deixei VB sozinho e eu encontro 8,75 kN. Então, quando eu fiz o somatório dos momentos em A, automaticamente eu já consegui determinar VB. Se eu fizesse somatório do momento em B, que eu poderia fazer, automaticamente eu conseguiria determinar VA. Por isso que a gente diz, quando for aplicar os momentos, você aplique ou no apoio ou no outro, porque você consegue determinar imediatamente uma das incógnitas do problema. Então, apliquei já as duas equações de equilíbrio. Por último, eu vou ter a minha terceira equação de equilíbrio, que é somar todo mundo que está na vertical e igualar a zero. Então, eu saio somando e lembrando que a convenção é para cima positivo. Eu convencionei que para cima serão as forças verticais que eu vou considerar como positivas. Saí somando VA e VB, que são para cima positivo, aí menos 3, menos 8, olha, essa de menos 8, ela está aqui, é essa daqui, tá? 4 vezes 2, é a mesma força. Aí a de 3 está aqui, e essa outra de 3 também está aqui, essa de 4 está aqui, ou seja, todas as forças verticais foram computadas. E agora, olha, VB, eu já sei quanto é o valor de VB. Então, automaticamente, eu já vou usar aqui quanto é VB. Então, por isso que facilitou muito as minhas contas, porque eu já calculei direto, sem precisar voltar para nenhuma equação anterior que tenha ficado incompleta não determinada. HA, VA e VB da minha viga. E eu vou representar essas forças agora aqui, ó, de reação do jeito que está aí apresentado. Lembrando que a minha carga distribuída, ela continua como sendo distribuída. O que eu me utilizei dela foi apenas um artifício, só para fazer o cálculo das reações. Beleza?